tem uma rapariga sentada no chão a pedir o equivalente a 2 moedas para conseguir comer qualquer coisa. Não está a fazer teatro, não está a montar uma cena para as redes, não está ali a ver se saca uma esmola maior com um discurso bonito. A voz sai fraca, tremida, quase sem ar. Diz que já não come há 3 dias. Diz que lhe bastam 2 yuans. 2. Uma quantia tão pequena que, em tempos normais, desaparece do bolso sem ninguém reparar. Mas quando uma pessoa chega ao ponto de medir a sobrevivência em 2 moedas, isso já não é azar. Isso é o retrato de um sistema a apodrecer por dentro. Perto da estação e do terminal rodoviário, ela não é um caso isolado. É só uma cara entre milhares que começam a surgir na paisagem urbana chinesa, como se fossem fantasmas de uma crise que toda a gente sente, mas quase ninguém no poder quer nomear em voz alta. Gente sem trabalho, sem rendimento, sem margem, sem rede. Pessoas que perderam o salário, depois perderam a renda, depois perderam a casa, e agora perderam até o luxo de esconder a própria queda. Dormem debaixo de pontes, encostadas a muros, em cantos onde a cidade ainda tolera, por algumas horas, a existência dos que já não servem para a fotografia oficial do progresso. O mais inquietante é que estas imagens começaram a deixar de chocar. Tornaram-se rotina. E quando o absurdo vira rotina, é porque a ferida já está muito mais funda do que parece. Comer tornou-se uma guerra diária, para muita gente. Produtos básicos desapareceram da lista de compras de famílias inteiras. Não porque faltem nas prateleiras, mas porque o dinheiro não chega. E por trás do silêncio institucional, espalha-se uma sensação de desespero, que cresce à velocidade de um incêndio num prédio velho. Primeiro sente-se o cheiro, depois vê-se o fumo. E quando finalmente se admitem as chamas, já é tarde demais. Quem trabalha no comércio diz a mesma coisa, quase em coro. Este é o pior momento de sempre. Não porque não haja mercadoria. O problema é que ninguém compra. Ninguém. A conversa já nem é sobre travagem econômica, mas sobre um esvaziamento total da procura. Lugares que antes fervilhavam no verão, cheios de turistas, autocarros, grupos, barulho, agora parecem cenários abandonados depois do fim do mundo. Parques de estacionamento inteiros. Mas não com carros. Com silêncio. Centros comerciais onde o eco pesa mais do que a música ambiente. Andares inteiros com mais funcionários do que clientes. Montras iluminadas para ninguém. É aquela imagem desconfortável de uma economia a fingir que continua viva porque ainda tem luzes acesas. E não! Isto já não é só drama de lojista pequeno. Marcas grandes também estão a sangrar. Corredores vazios, lojas sem movimento, espaços nobres transformados em cascas ocas. A recuperação, para muitos, já não passa de uma palavra bonita usada em conferências. No terreno, o que se vê é outra coisa. Fábricas a fechar, linhas de produção interrompidas, trabalhadoras lançadas para um limbo, onde nem emprego há, nem futuro, nem sequer uma explicação honesta. Até empresas estatais tropeçam em prejuízos. Licenciados andam à deriva. Empregados de escritório enterram-se em dívida. E a tal promessa de ascensão social, vendida durante anos como inevitável, está a desfazer-se como tinta barata à chuva. Há vagas de emprego que resumem esta degradação com uma frieza quase insultuosa. Salários miseráveis para funções administrativas, exigência de formação elevada, idade máxima absurda, ausência de seguro, horas extra não pagas, tudo isto num pacote que cheira a ilegalidade de longe. E mesmo assim aparecem centenas de candidatos. É essa a parte mais dura. Já não se trata de escolher um trabalho mau porque é temporário. Trata-se de disputar empregos indignos, porque não há mais nada. Um recém-licenciado, depois de anos de estudo, acaba como segurança do metro e desaba em lágrimas. Não porque o trabalho o humilhe por si só, mas porque percebeu, de uma vez só, a distância brutal entre aquilo que lhe prometeram e aquilo que sobrou. Até os espaços improvisados de sobrevivência estão a desaparecer. Antigamente, debaixo de certas pontes,
Ainda havia quem deixasse discretamente comida ao sem-abrigo. Uma espécie de pacto mínimo de humanidade. Agora esses locais surgem cercados, bloqueados com grades, pedras afiadas. Obstáculos desenhados, com um único recado: aqui não dorme ninguém. A miséria não é resolvida, é apenas empurrada para fora do enquadramento. É a velha lógica da maquilhagem sobre o colapso. Se não se vê, finge-se que não existe. Só que existe. E cada vez mais. Muita gente agarra-se a biscates, trabalhos ocasionais, segundos empregos, terceiros empregos, o que aparecer. Uns sobrevivem à custa das últimas poupanças. Outros já passaram esse ponto e vivem em falência prática, mesmo que ainda respirem de pé. Até funcionários públicos, antes vistos como símbolo de estabilidade, andam desnorteados. As conversas tornaram-se uma coleção de más notícias. Uma loja fechou. Uma fábrica virou cidade fantasma. Máquinas foram vendidas. Equipamentos desapareceram. Portões encerraram. Há quem diga, meio a sério, meio em desespero, que as indústrias mais promissoras do futuro serão roubo, assalto e burla. Parece exagero? Olhe à volta. Quando o trabalho evapora, os preços sobem, e a esperança vira artigo de luxo. A fronteira entre o desespero e o crime começa a ficar perigosamente fina. E aqui está a pergunta que corta fundo. Quando uma pessoa tem fome, quanto pesa a moral? Quando alguém já não consegue pagar renda, comer decentemente, ou sustentar a família, o discurso sobre ordem, lei e paciência, soa a piada de mau gosto. Voltar à terra natal já não resolve nada, porque a falta de trabalho deixou de ser problema local. É uma onda nacional. Há rendas de 3.000 yuans para salários arrancados a jornadas de 16 horas que rendem uma fração disso. Trabalhar duro já não garante sobrevivência. Esse é o ponto de ruptura. Quando o esforço deixa de proteger, o contrato social começa a rachar. Há idosos com 70 anos em obras, a trabalhar por um prato de arroz e a apertar moedas no bolso como se segurassem a própria dignidade com os dedos. E é exatamente disso que se trata. Não é apenas economia, é dignidade humana. Em várias cidades, o desespero deixou de ser exceção e virou ambiente. Há relatos de suicídios, de gente a atirar-se, de pessoas a falar sozinhas, a olhar para o vazio como quem já saiu do mundo antes de o corpo sair da rua. A sociedade está a fissurar. Não só no bolso, mas na cabeça. E talvez o mais assustador seja isto. Todos começam a habituar-se. Em Pequim, o símbolo máximo do poder, o choque é ainda mais eloquente. Centros comerciais outrora cheios parecem cavernas silenciosas. Lojas famosas sem clientes, parques vazios, ruas comerciais com uma percentagem brutal de encerramentos. E mesmo com rendas mais baixas, o movimento não regressa. Isto não tem cara de ciclo econômico normal. Tem cara de desgaste estrutural. Até no metro, em horas que deviam ser de aperto e correria, aparecem lugares vazios. Menos deslocações significam menos trabalho, menos consumo, menos atividade. A cidade continua de pé, mas por dentro parece oca. Ao mesmo tempo, cresce o controlo. Mais verificações, mais vigilância, mais barreiras, mais burocracia, até para circular em espaços simbólicos. Quando uma economia abranda e um sistema responde com mais supervisão do que alívio, o resultado é uma mistura explosiva. Medo econômico com pressão política. E isso faz de Pequim não apenas uma capital em dificuldades, mas um espelho de uma crise maior. Porque se o centro já mostra rachadelas, o que estará a acontecer longe das câmaras, longe dos relatórios polidos, longe das zonas onde ainda se mantém a fachada? O drama também mora nas pequenas coisas. Um prato simples torna-se luxo. Massas, arroz, legumes, conservas, tudo pesa mais na carteira. Os salários ficaram presos no tempo, mas os preços andam com pressa. Uma mulher da limpeza diz que cortou na carne, e que, no aniversário, se contentou com água e noodles. O sonho da classe média, esse que durante anos foi vendido como destino natural de milhões,
encolheu até caber numa preocupação básica: pagar a renda e garantir a próxima refeição. E quando uma sociedade inteira começa a pensar apenas no hoje, o tal sonho nacional transforma-se em slogan vazio. A verdadeira crise não está só nas estatísticas, nem nos comunicados, nem nas projeções. Está nos rostos tensos no supermercado, no silêncio dos centros comerciais, nas candidaturas desesperadas a empregos humilhantes, nas pontes cercadas para expulsar quem já caiu, nas 2 moedas pedidas por uma rapariga que só quer comer. É aí que se mede a dimensão real da queda. Porque um país pode continuar a erguer prédios, a vigiar ruas e a repetir palavras de estabilidade, mas se o povo começa a viver apenas para aguentar mais um dia, então o colapso já não é teoria. Já está na rua, à vista de todos, mesmo que muitos finjam não ver. Se esta é a nova normalidade, então a pergunta não é quando a crise chegou. A pergunta é até onde ainda vai descer. Deixa a tua opinião nos comentários, diz-me como vês este retrato, e que sinais achas mais preocupantes. Subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes os próximos vídeos. Obrigado por acompanhares até ao fim. Até a próxima!